Olá pessoal, hoje eu tenho o prazer imenso de receber para conversar comigo o Dr. Jefferson Cunha, um médico muito jovem, mas que é responsável pelo setor de inovação de uma das maiores empresas do setor de saúde do sul do Brasil. Jefferson, tudo bem? Tudo bem, professor Derli. Prazer estar aqui conversar com o senhor um pouco. Sabe que falar isso tu fica até pensando, será que é tanta responsabilidade assim? Jefferson foi meu aluno há alguns anos, né, no pré-vestibular, agora é o Dr. Jefferson, né? Jefferson, me conta uma coisa, cara, a inteligência artificial, como o Watson, né, projetado pela IBM, vai acabar com o emprego de vocês? Eu vou chegar no consultório daqui a alguns anos e vou achar um robô me atendendo? Bom, acho que esse é um dos medos, né, que muita gente acaba tendo, principalmente como profissional, né? Vou ser substituído por uma máquina. Mas eu acho que trazendo um contraponto, assim, que uma das grandes referências que a gente tem na medicina hoje é o Dr. Selmo Celeno Porto. Todo médico passou, né, nos últimos 30 anos, provavelmente 40, né? O Dr. Porto está com uns 80 e poucos, né? Então consideramos. Passou com o livro de semiologia dele, então uma referência hoje na disciplina de semiologia, para quem não sabe, é quando tu aprende a examinar o paciente, como fazer as perguntas adequadas, corretas, para no final examinar e fechar um diagnóstico. Numa palestra dele, que eu tive em 2018, se eu não me engano, um dos tópicos que chegou para ele foi isso. Qual era a visão dele, né, como um grande mestre dentro da medicina, o uso da tecnologia, né, se a máquina e o robô iriam substituir. E ele disse assim que não era para a gente ter medo disso, e nem para ser inimigo da inteligência artificial, da Big Data, né? Que era para a gente ser parceiros e utilizar elas a nosso favor. Porque o toque humano nunca iria substituir a máquina, porque às vezes o paciente ele precisa mais dessa questão de olho no olho, daquele toque, do que simplesmente um diagnóstico. E eu acho que é isso que a gente tem que ver como Watson. O Watson ele vem para te agregar, para te dar uma acurácia melhor, porque diariamente são publicados mais de 1.000, 1.500, 2.000 artigos científicos novos. Humanamente, impossível tu ler tudo isso. Para o Watson, não. Então imagina quantas doenças novas surgem, quantas formas diferentes de tu captar essa informação do paciente, jogar para o computador e ele te ajudar a pensar de uma forma melhor como tratar de uma forma assertiva aquele paciente. Porém, a gente sabe que toda tecnologia ela é um meio, ela não é o resultado. O Watson hoje a gente sabe que ele está passando por várias adequações, porque ele foi projetado nos Estados Unidos, né? O banco de dados hoje que foi inserido nele para ele analisar todas as variáveis e dar um diagnóstico, te sugerir tratamentos, ela é baseado num grupo muito seleto, que é um grupo da população americana. Então, por exemplo, hoje no Brasil, se a gente pega um paciente com câncer e joga no Watson, a chance dele errar ainda é muito grande, porque a gente precisa de dados estratificados, tabulados da nossa população, que isso que é o que a gente tem que ver como médico. Ele não vai nos substituir, a gente precisa dar as informações para ele de forma correta para que ele nos ajude. Então, por exemplo, o paciente com câncer, se eu jogar lá no Watson hoje, ele vai me dar sugestões de tratamentos, muitas vezes, que nem tenho aprovados no Brasil, né? Ou vai me sugerir que possa ser um tipo de câncer, quando na população americana a maior prevalência de câncer é aquela, mas aqui no Brasil se comporta de uma forma diferente a apresentação. Então, não vejo, né? Então, dando uma boa notícia, né? Não vejo assim como vários colegas que são estudiosos da área, né? Que eu tenho o prazer de conseguir trocar figurinhas às vezes, não vejo o Watson como substituir a mão de obra médica, mas sim como uma ferramenta para te aperfeiçoar como ser um médico melhor na assertividade do diagnóstico e do tratamento do paciente. Certo, mas então Jefferson, o Watson, a inteligência artificial, eu posso dizer que ele vai ser muito mais uma ferramenta para o médico do que propriamente um substituto, correto? Correto. Hoje eu acho que a gente está passando por uma fase dentro da inovação, não só na saúde, que a gente percebeu que inovação não é tecnologia. Inovação são processos, inovação são pessoas. Tecnologia é um meio. A gente não é dependente dela para tornar algo melhor.
Então, por isso que eu digo, o Watson não vai substituir a pessoa, ela vai ser uma ferramenta. A gente deve utilizar ela, com certeza, porque humanamente, como eu falei, não conseguimos atingir o potencial de conhecimento que uma máquina consegue ter. Mas essa máquina, para conseguir atingir o que a gente quer, ela precisa de um ser humano. E o toque humano, com certeza, a máquina nenhuma vai conseguir substituir. Que é eu acho que é difícil conseguir transcorrer isso em palavras, né? Mas muitas vezes o paciente ele vem ao consultório médico nem é por um tratamento de uma doença, mas é por uma palavra, é para ter aquele contato, né? Às vezes ele quer sentar lá e ficar uma hora falando para o médico da vida dele e o médico conseguir ter uma escuta ativa, tentar entender o que está acontecendo. E às vezes é mais uma questão de dar uma palavra amiga do que realmente prescrever uma medicação, do que fazer um diagnóstico. Então acho que o robô ele não tem isso, né? Esse toque que a pessoa tem que desenvolver. E eu digo desenvolver, porque eu acho que depois a gente vai poder falar um pouquinho de skills, né? Mais à frente. E isso vai ser um diferencial enorme para te poder agregar a tecnologia junto. É tu ter essa habilidade da escuta ativa, filtrar o que o paciente vai te trazer para jogar na máquina, para a máquina te dar subsídio para tomada de decisões. Então, por exemplo, a máquina não vai substituir o paciente, ela vai te dizer, ele tem 95% de ter tal doença, ele tem 2,5% de ter outras doenças. Ele vai te ajudar a ter uma tomada de decisão mais assertiva, do que antes tu ficar pensando, eu acho que é isso, mas é o achismo, né? Tu não tem aquela estatística te dizendo qual é a chance. Então a chance de erro é maior, né? Como seres humanos, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, pessoal, assim, eu decidi trazer o Jefferson para conversar conosco porque ele tem uma trajetória na medicina que é um pouco diferente de outros ex-alunos e alunas minhas, né? Então, Jefferson, a minha pergunta para você nesse sentido é a seguinte: como é que você foi parar trabalhando com inovação em uma das maiores empresas do sul do Brasil no setor de saúde? Qual foi o teu caminho para sair da graduação em medicina e ir para esse emprego que ainda, né, na nossa região ele não é muito conhecido, ou nem sei se existe um outro cargo similar ao teu em outra empresa no norte do Rio Grande do Sul? Bom, para alguns pode ser sorte, né? Alguns falam, né? Mas eu acho que na vida nem tudo é sorte, né? Eu acho que são processos que vão acontecendo e acabam te levando para algum lugar. Eu acho que tem que voltar um pouquinho no tempo, alguns aninhos atrás, né? Eu entrei na medicina em 2015, na metade de 2015, e assumi o diretório acadêmico da medicina em 2017, se eu não me engano. Só que quando eu assumi o diretório acadêmico, eu já acompanhava algumas coisas, né? Eu li um livro que se chamava Inteligência Artificial, né? E eu comecei a pensar, gente, mas é tão legal isso, porque não tem na medicina? E daí tu vai dar um Dr. Google lá e tu descobre que tem na medicina, mas não é algo tão palpável da nossa realidade. Então eu chamei o pessoal e disse, gente, vamos trazer isso para cá, vamos começar a discutir isso, é tão legal, a gente só fala de doença que a gente tem em aula, vamos trazer algo diferente. E com isso, né, fui conhecendo o pessoal da área de inovação de dentro da faculdade que tinha, mas não era tão ligado com a medicina. Então a gente criou um evento que se chamava Mostra de Inovação e Desenvolvimento de Saúde, fizemos call com médicos inovadores que já estavam fora do país, porque as portas para eles se abriram, já estão nos Estados Unidos, né? Até uma foi diretora de inovação do Einstein, né? A doutora Cristiane Benvenuto. E com isso o pessoal foi me incentivando, né? Disse, Jefferson, né? Já que tu gostou do negócio, vamos começar a vir, né? Para os eventos com a gente, né? Então eu fui parar em evento que eu olhava para o lado, era pessoal do direito, da administração e não tinha ninguém da saúde, né? Então eu me sentia às vezes um estranho no ninho, assim, né? Mas foi indo, participei de Startup Weekend, né? Como participante, sim, de fato, né? Startup Weekend é quando são eventos que tu tem 54 horas para identificar um problema, desenvolver uma solução e vender essa solução para validar. Vender o jogo de conseguir 2 ou 3 usuários que de fato achem valor e paguem pelo aquele serviço. No ano seguinte foi convidado para organizar um Startup Weekend e foi indo, né? Então chegou 2019, eu já estava com um pouco de
de 2020, desculpa, um pouco de bagagem, assim, de conhecer um pouquinho o que era uma startup, o que era inovação, o que eram processos, né? Então eu fiz uma disciplina que se chama empreendedorismo, que o foco era desenvolver uma startup durante o semestre, era uma disciplina transversal, que, de novo, não tinha ninguém da saúde lá dentro. Então, eu acho que foi muito de grande valia essa disciplina, porque eu tive contato com pessoal de TI, pessoal de engenharia, pessoal de administração, e com isso tu vai tendo trocas, né? E às vezes tu vê um problema que para ti é tão normal, e as pessoas veem o mesmo problema com uma visão de fora, como usuário, né? E elas te dão, às vezes, a própria solução de como elas resolveriam isso. E com a pandemia, né? Chegou a pandemia, eu fiquei pensando, terceiro maior polo de saúde do sul do país. A gente vai ficar na porta da emergência, esperando o paciente com Covid chegar e simplesmente dar um atendimento quando necessário, mandar o cara para casa. Não dá pra gente fazer nada, algo a mais, né? Então eu disse, vamos tentar montar, né? Daí liberaram a telemedicina no país, né? Com caráter de urgência. Daí eu apresentei para o coordenador do curso, vamos montar uma central de teleorientação médica, que isso como acadêmicos de medicina a gente podia fazer. A gente não ia prescrever nada, a gente ia só receber a ligação do paciente e dizer, de acordo com os protocolos, era muito desconhecido na época, isso foi em março de 2020, um mês e pouco de pandemia. Pegamos protocolos do Ministério da Saúde, quais eram os riscos que o paciente devia ter, se ia para casa, se ia para emergência, se ia para o posto de saúde, e a gente dava essa orientação. Então, o pessoal lá do Hub de Inovação da IMED me disse, Jefferson, tu tá com uma startup na mão, se tu tem que montar um plano de negócio, tem muito médico parado porque os consultórios fecharam, porque ninguém sabia ainda como a doença se comportava, né? Isso era 40 e poucos dias, 50 dias de pandemia. Os pacientes estão precisando de consulta, então a telemedicina é o que a gente precisa para agora. Então tem que botar a rodar. Daí eu fiquei naquela, matutando, né? Será que vou, será que não vou, né? Eu sabia o que era startup, mas tu fica com aquele receio, é tão disruptivo, né? Porque tu fazia antes como hobby e agora talvez vai virar um negócio, né? E começa a pensar em investimento de dinheiro, porque daí tu tem que acabar investindo, né? Então surgiu a Dr. Cal, né? Foi uma startup que eu montei, validei com alguns professores que fizeram atendimentos pela plataforma, fiz o investimento. No dia 28 de maio, o Dr. Cal oficialmente nasceu como um CNPJ, né? Virou uma empresa. E nesse meio do caminho o pessoal me disse, vamos apresentar esse projeto pro pessoal da São João, né? De repente eles têm o interesse de prestar esse serviço, porque eles já estavam em busca de alguma coisa para os colaboradores, não para vender como serviço farmacêutico, mas sim de uma coisa que eles gostariam de dar, porque hoje eles têm quase 15 mil colaboradores, eles precisavam de algum médico que suprisse essa necessidade, porque hoje eles atendem em 3 estados, então não tem como ser físico, né? Tava tudo fechado. Então eu apresentei o projeto lá, obviamente era um projeto muito pequeno ainda, né? Fazia um mês e pouco que eu estava iniciando, e eles me convidaram para arrumar alguns médicos para fazer os atendimentos e ser o fornecedor desse serviço. E em contrapartida, eles me convidaram para ser acelerado por eles como startup. Então recebi um investimento inicial, isso já era julho de 2020. Só que daí começou a ter contatos maiores com o pessoal lá dentro, né? Porque eu era prestador de serviço, começava a trocar ideias, eles começavam a me mandar materiais de coisas que hoje, né, uma rede enorme, eles estão a todo momento recebendo novos fornecedores, novas pessoas querendo oferecer novas tecnologias. E eu fui tendo um engajamento com eles lá, de dizer, isso é legal, acho que isso não é aplicável com a realidade nossa, enfim. E em janeiro, né, estava já iniciando a finaleira do curso, o pessoal já começou a falar, talvez seja legal tu vir trabalhar com a gente, então estamos cogitando abrir uma área de inovação em saúde, criar um hub de saúde aqui dentro. E então me formei em junho, né, desse ano, recentemente, um pouquinho mais de um mês, e alguns dias depois eles me convidaram para oficialmente ir trabalhar com eles nessa parte.
Acho que é meio longo, né, a conversa, mas tá ótimo. É para entender tá que foi um ótimo, processo. Tá então ótimo. E o detalhe, pessoal, né, eu não falei no início, mas ele tem só 26 anos. Então ele já tem uma trajetória aí que muitas pessoas com 50, 60 nem começaram, né? E Jefferson, assim, cara, saindo um pouquinho dessa questão do teu trabalho, né? Mas vamos conversar um pouco sobre o que é ser médico, né? O que é ser médico? Porque além de você trabalhar como responsável por um setor de inovação, você também exerce atividade clínica, né? Em qual cidade? É Paraí? Isso, hoje eu estou fazendo plantões em Paraí e Marau, né? Como médico de emergência, né? Emergencista, plantonista, né? Não falo emergencista porque podem pensar que eu tenho especialização, né? Mas não, mas é como plantão de emergência. Bom, ali é algo um pouco diferente, né? Porque emergência tu acaba não tendo vínculo com o paciente, tu acaba tendo atendimento, resolve problemas graves e não dá aquele segmento. Mas tirando o médico de emergência, eu vejo hoje o médico como alguém que tem que ter um cuidado global do paciente, né? Inclusive, deixa eu aproveitar que tu levantaste a bola aí. Quais são as habilidades, as competências que você acha que o médico do presente precisa ter e que no futuro próximo elas serão mais necessárias ainda? Vamos falar um pouco sobre skills, né? Aqui. Isso. Eu acho que hoje está muito em alta falar sobre soft skills, né? Soft skills não só no direito, na medicina, né? Eu acho que hoje, principalmente, né, que é gritante, trabalho em equipe, liderança. Acho que são coisas que já estão gritando no nosso ouvido que a gente tem que saber. A pandemia veio e só chancelou isso. A gente viu que o médico ele não é dono do paciente. O paciente precisa de cuidados multidisciplinares. Então, tu tem que estar em consonância, desculpe o termo, com os demais profissionais. Lógico, tu acaba liderando porque é tu que tem a conduta, né? Qual medicação precisa, qual o exame a ser feito, qual o diagnóstico. Então hoje o ato médico ele é dono do diagnóstico. Então o médico acaba sendo o líder dessa equipe, né? Porque ele acaba definindo, é um paciente que está com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá, então eu fechei o diagnóstico e inicio o tratamento. Então a partir disso eu vou trazer um fisioterapeuta para trabalhar a parte respiratória. Eu vou vir e trazer uma nutricionista para ver qual a dieta mais adequada, né? Então, o médico ele se posiciona como um líder de equipe, mas ele tem que saber que ele é líder, ele não é chefe. Ele tem um poder de organizar e de delegar funções para as pessoas, mas ele tem que entender que ele também deve ouvir o que essas pessoas trazem para eles e saber que elas também têm poder de sugerir coisas, né? Porque hoje a pandemia, a gente pega um paciente Covid, principalmente os que são hospitalizados, a gente viu que agregar o serviço multidisciplinar foi incrível, né? O paciente tem uma recuperação muito maior, né? Por causa de fisioterapia respiratória, porque perde muito rápido a questão nutricional, tem que estar repondo, ele fica entubado, ele precisa do fonoaudiólogo para reabilitar ele, para começar a comer de novo pela boca. Então, eu acho que liderança e trabalho em equipe são duas skills fundamentais hoje e que cada vez o futuro vai estar maior. Outras coisas que eu vejo que já estão começando a bater na porta do médico e com certeza vão ser fundamentais, questão de marketing pessoal. Tu tem que saber vender o teu produto. Até a gente estava comentando antes nos bastidores, não é apenas vender na questão de vender por cliente. Pois é, né, Jeff? Porque parece que tem o pessoal da saúde às vezes e de outras áreas tem um certo preconceito com essa ideia da venda do serviço, né? Mas, e não sei qual que é a tua visão, mas penso eu que tende a ser imprescindível, né? Exato. Porque a profissão, como já disse, é profissão, né? Médico não é um sacerdócio, né? Eu não vou chegar lá no banco com a minha conta de luz e dizer, eu sou um médico por amor, que eles vão me dizer, que lindo, mas você tem o dinheiro para pagar essa conta? Não, né? Você vai ter que pagar. Então acho que a gente tem que ter uma visão que o profissional da saúde, não só o médico, é uma profissão. Todas têm que ganhar dinheiro porque a gente vive num sistema que todo mundo tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas, para viver, para dar continuidade aos seus projetos, né?
Então acho que é uma das coisas que está começando a quebrar um pouco esse paradigma, esse tabu de falar, mas a questão também de vender, da questão de tu saber se posicionar, mostrar o porquê que é importante aquele tratamento. Não é simplesmente tu dizer para o paciente, é assim porque ponto e acabou. Hoje o paciente está muito num nível igual ao médico. É a venda, né, Jefferson, que também, uma conversa que a gente teve no bastidor, é a venda do tratamento também. É o poder de convencimento. Isso, porque às vezes as pessoas de repente escutam você falar isso e pensam, é apenas a questão da mercadológica, mas não, é a venda do tratamento para que o paciente o abrace também, né? Não é isso? Exatamente. Por exemplo, você sabe que o cara tem que tratar o problema crônico, mas às vezes ele não tem a noção do porquê ele tem que tratar. Então, essa artimanha de você conseguir fazer ele entender o risco que ele corre de não tratar. Porque a gente tinha um método, né, na década de 70, 80, que não se falava muito em medicina humanizada, em medicina centrada na pessoa, que o médico tinha um método sacerdotal, né? Sacerdotal até hoje estudando relação médico-paciente, era quando o médico estava acima do paciente, né? O paciente não tinha poder nenhuma de decisão, o médico dizia, você tem que tomar isso, ponto, acabou, o médico falou, tá falado. Hoje não, né? Hoje o paciente ele sai do consultório médico, ele já chega no consultório médico com hipóteses diagnósticas, né? Que ele pesquisou no Google antes de ir. E ele já sai do consultório médico pesquisando o que o médico deu para ter certeza se o médico deu algo correto. Então, você tem que ter essa artimanha, essa habilidade de convencer o teu paciente, né? Convencer no bom sentido, não no mau sentido, né? Não me levem a mal, mas de que você está fazendo algo correto para ele e que ele deve aderir àquele tratamento. Então são outras habilidades que eu acho que a gente tem que começar a ver. Comunicação. Comunicação, exato. Comunicação é o melhor termo para definir. Tanto é que tem escolas médicas hoje já trabalhando desafios da comunicação dentro do curso, que são habilidades. E sem dúvida, o médico tem que entender um pouco de empreendedorismo, de finanças, de inovação. Por quê? Eu sou médico, eu não sou empreendedor. Se você tem uma clínica, você é empreendedor. Porque se você tem um CNPJ, você é empreendedor. Então, se você não tem essa noção de que o momento que você deixa de ser pessoa física, trabalhar por CPF e vai trabalhar com CNPJ, né, como uma pessoa jurídica, você é um empreendedor. Então, se você não tem noções básicas de como funciona a tributação, de quais são as formas que tu tem que pagar impostos, quais tipos de serviço você vai prestar e quais são as necessidades que esse serviço te exigem, de alvará sanitário, alvarás de licenças, você já está tendo que pagar alguém para fazer para ti. E sabe, Jefferson, eu fiz há um tempo um curso de extensão de planejamento financeiro e um professor que lecionou para a minha turma, muito renomado inclusive, disse que grande parte dos clientes que ele tinha em situação de insolvência civil, né, que é o popular quebrado, eram médicos, né? E agora eu escutei falando sobre essas noções de finanças, eu me lembrei dessa fala dele, não sei se você tem algo para contribuir a respeito disso. Eu acho que esse é um ponto-chave a ser falado na profissão médica, porque todo mundo hoje tem o paradigma, né? Médico ganha bem, só que médico ganha razoável, mas também gasta muito. E a gente tem que ter noção que o médico é o cara mais instável, né? Não é estável, é instável quando você fala em trabalho. Porque eu frisei muito em PJ, porque todo médico hoje trabalha por PJ. Todo não, né? Não vamos generalizar, mas digo que 90% trabalha por PJ. Porque como o salário do médico ainda é uma mão de obra que é um pouco cara, né? Ninguém quer ter vínculo empregatício com o médico. Então o médico não tem carteira assinada, não tem CLT, não tem previdência. Só que daí o que acontece, por um lado, ele paga um pouco menos de impostos, mas se ele ficar doente, por outro, ele não tem direito nenhum. Se ele não trabalha, ele não ganha. Então se ele não pensa em finanças, se ele não pensa em projeção de futuro, vai chegar um ponto que ele vai estar quebrado, literalmente quebrado. Porque, digamos que hoje ele ganha 15 mil por mês. Se ele não pensa que daqui, 60 anos, ele não vai ter o mesmo pique de agora com 30 e ele não guarde, não faça uma reserva, não faça aplicações, não invista esse dinheiro. E isso não é imobilizar capital, né? Que hoje muitos acham, eu vou comprar um carro de 600 mil, que daqui a um ano vai estar valendo a metade, né? Não, é realmente investir
em fundos, em coisas que vão ser rentáveis e tragam uma estabilidade para o futuro. E então realmente isso tem muito a ver, porque é uma cultura que a gente não tinha, mas que tem que começar a desenvolver. E Jefferson, agora assim, apesar de você é muito jovem, né? Tem só 26 anos, assim, e é maravilhoso te ouvir falar com tamanha propriedade e tão pouca idade, né? É fantástico mesmo. O que você gostaria de ter ciência lá quando tinha 17, 18 anos e que agora você sabe, né? E que se você tivesse que dar um conselho para alguém que está saindo do ensino médio e busca entrar na faculdade de medicina, qual seria esse conselho? Uma pergunta difícil, né? Profunda, chega a ser quase poética. Bom, eu acho que a principal coisa é que não existe receita de bolo, né? Não adianta a gente querer copiar ninguém, porque o insucesso ele é quase garantido. Eu acho que a gente tem que saber olhar, traçar o que eu quero, né? Eu quero tal coisa. E ver pessoas que chegaram até lá para te construir a tua própria trajetória. Então, eu já falei várias vezes para alunos que queriam passar no vestibular de medicina e ficavam copiando métodos que, eu vendo meu método de passar em medicina. E iam lá e copiavam exatamente igual, sem se autoconhecer. Então, eu acho que cada um tem que se conhecer, mas acima de tudo traçar os seus objetivos. O que eu quero para daqui 5 anos, o que eu quero para daqui 10 anos, o que eu quero para daqui 15 anos. Quando eu tinha 17 anos, a única coisa que eu sabia é que eu queria fazer médico, né? Então, depois que tu entrei na faculdade, eu também não sabia disso, eu só queria ser médico. Só que agora eu vejo que eu deveria ter pensado antes o que eu queria nos próximos anos, sabe? Traçar metas, para a partir disso me conhecendo, saber como atingir esses objetivos. Buscar autoconhecimento. Acho que buscar autoconhecimento. Que eu acho que a gente parte muito disso, que é quais são as minhas habilidades, ou quais habilidades eu devo desenvolver, quais são as minhas limitações, né? Porque às vezes a gente... E falando em limitações, desculpa te interromper, mas agora tu deixaste a bola picando, eu tenho que questionar. Como é para uma família pagar o curso de medicina numa universidade privada, uma família que evidentemente não tem grandes recursos, um grande patrimônio? Como é que são esses 6 anos, Jefferson? Bom, eu acho que eu me enquadro nessa, né? Porque não tenho vergonha nenhuma de dizer que minha mãe foi faxineira, meu pai foi vigilante. Não uso isso como me dizer que eu sou vitimista, né, que eu fui vítima de um sistema, ou dizer, olha que bonito, né? Mas eu acho que eu uso isso para dizer que é possível, né? Mas conhecendo tuas limitações, construir de alguma forma. Não tenho condições de pagar o curso numa privada, é um investimento alto. Hoje, falando em cifras, quanto é um curso de medicina? Varia, mas provavelmente tu não pode contar só a mensalidade, né? Você tem que ter noção que tu vai ter que morar num lugar, se tu não morar na cidade que tu passar, tu vai ter que comer, tu vai ter que comprar roupa, porque tu não vai andar pelado, né? Não estou falando em comprar roupas de grife, mas roupas para usar. Tu vai ter que se deslocar sendo de ônibus, né? Ou sendo de táxi em algum momento. E tudo isso gera valores, né? Que vão ser acrescidos no valor da mensalidade. São 6 anos que vão te render uma dívida de, provavelmente hoje nas cifras de quase R$1 milhão. Financiamentos hoje, a realidade, a gente sabe que está cada vez mais escassos, o FIES, né? Bolsas são uma das possibilidades, mas também estão sendo reduzidas, né? Digo, na questão de ProUni. Então, se autoconhecer das suas limitações são essas. Hoje, eu me formei com a ajuda de 50% de uma bolsa e 50% de empréstimos familiares, né? Então, acho que a grande lição é você saber até que passo a tua família pode dar, né? Tua família pode pagar, sei lá, 8 mil de mensalidade por mês, mais uns 3 ou 4 mil para te viver. Digo 3 a 4 mil, né, jogando um pouco alto, talvez, depende da cidade que tu vai morar. Porto Alegre, a gente sabe que talvez seja bem mais que isso, porque o aluguel em Porto Alegre é muito caro. Tranquilo, faz o vestibular e vai para uma privada, né, onde passar vai. Cara, eu não tenho dinheiro para pagar.
foca no Enem, vai tentar uma bolsa de ProUni ou vai tentar uma federal, né? Então acho que esse é o ponto, falando em limitações, falando em questão financeira. E além da medicina, Jefferson, né, qual outra área do conhecimento você gostaria de dominar, né? Qual profissão ou qual ciência, fora a medicina, você gostaria de saber mais a respeito? Queria te ajudar, né, no exercício da tua função. Tem uma que eu já estou indo atrás, né, que é a administração. Eu acho hoje o profissional da administração, eu acho que o cara que está fazendo a faculdade de administração, ele tem que ligar a luz, que ele tem oportunidades imensas no mercado, mas ele tem que transitar em outras áreas, ele não pode ficar só parado na administração. Tanto é que hoje eu estou fazendo um MBA na PUC, que é Inovação, Gestão e Novos Serviços em Saúde, né, que vem a casar com a medicina, mas focando nessa parte de tecnologia e parte de gestão. E sem dúvida, né, tecnologia, né? Eu tenho hoje 2 desenvolvedores que trabalham comigo e eu digo para eles, cara, me ensinem termos de vocês, que eu não quero aprender a programar, mas eu quero aprender a falar com vocês de alguma forma para mim conseguir traduzir, entender o idioma, traduzir o que eu quero para vocês na linguagem de vocês e eu entendo o que vocês estão me falando. Então eu acho que não é só na medicina, mas eu acho que todas as áreas hoje têm que entender um pouco de sistema de ciências da computação e, sem dúvida, conhecimento básico de administração de empresas para te fazer não a gestão de uma empresa, mas daqui a pouco da tua finança pessoal, né? Tu tem que saber que se tu ganha 5 mil, tu não pode gastar 6 mil por mês, né? Senão em um ano tu vai estar quebrado e devendo. Então é aquela coisa, ganhar 10 e guardar 70 para investir e 30 tu gasta para daqui 60 anos tu não estar preocupado só com a aposentadoria do INSS. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o Dr. Jefferson Cunha e eu tenho certeza que ela foi extremamente proveitosa para vocês, assim como foi para mim. Então, um abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!